Nós estamos estudando sobre treinamento de mente nestes domingos aqui na nossa comunidade. E tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. O tema que eu quero estudar com vocês hoje é o que é a igreja para você. O que é a igreja para você? Por que a gente vai à igreja? Por que a gente vem à igreja? Por que ela existe? Por que a igreja existe? O que é a igreja para você? E quero estudar algumas coisas dentro da palavra do Senhor para a gente ter a nossa mente voltada com entendimento acerca daquilo que Deus quer para as nossas vidas como cristãos. O que é a igreja para você? Aliás, diga-se de passagem, tem muita gente que está precisando de estímulo hoje para ir para a igreja. E eu tenho uma sugestão aqui que nos deram pela internet. O pessoal está acompanhando aí, está com a gente? Vamos lá, beleza? Então estou a fim de contratar, inclusive, um nosso irmão aqui da igreja que tem mais ou menos esse corpo para estimular pessoas a vir à igreja. Porque tem gente que está deixando de vir à igreja. Então a gente está a fim de estimular, sim, né? Tem gente também que está confundindo o que é ser cristão, discípulo de Jesus. Uma outra questão que a gente vê nos dias de hoje. A motivação das pessoas hoje é show gospel, curas, prosperidades. Até colocaram aqui nesse desenho reteté. O pessoal fala muito de reteté, reteté, toma cuidado, que reteté é uma expressão do candomblé, tá? Toma cuidado com isso. E aqueles que querem jejum, oração, viver na escola bíblica, o culto de doutrina, para muita gente é um saco, né? Porque não entende o que é a igreja. Um outro jeito, tem uma charge antiga, que é sempre atual. Essa charge aqui é muito antiga, mas ela é atual. Por quê? Porque a igreja que está falando que Jesus prospera está cheia, igreja que Jesus cura está cheia, e igreja que salva tem pouca gente, porque as pessoas não querem ser salvas mais. A gente estudou isso semana passada. As pessoas querem ter uma vida abençoada aqui, e só com 100 anos, 150 anos, se chegar até lá, nós vamos ser salvos e tal. Uma outra coisa, existem ainda cristãos que ainda não aprenderam a amar, não ainda aprenderam a perdoar. Então, quando ele está cheio de hipocrisia dentro do coração, ele fala amém, paz, querido, mas por trás ele queria mesmo dar uma cacetada, uma facada, enfim, de algum jeito se relacionar com as pessoas. E eu estava pesquisando na internet, quando comecei a preparar essa mensagem. Aí na sexta-feira eu estava em casa me preparando um pouco mais, me aprofundando, e pesquisei na internet. Veio no coração o desejo de colocar essa pergunta, né? O que é a igreja para você? Aí apareceu um site que tem aqui no Brasil, na internet, um site de perguntas, respostas, questionamentos, que as pessoas podem postar o que quiserem e vão obtendo respostas. É interessante que teve uma moça que ela colocou nesse site uma pergunta, justamente essa: o que é a igreja para você? E a colocação dela, ela escreveu, né, perguntando: escuta, o que é a igreja para você? O que representa a igreja para você? Por que infelizmente hoje muita gente não tem ido à igreja? Igreja é um lugar, como a própria palavra já diz, né? A igreja é um lugar onde as pessoas deveriam se relacionar, deveriam ter a profundidade com Deus, e infelizmente não tem. Então, qual é a sua opinião sobre igreja? Aí eu peguei algumas lá aqui para compartilhar com os irmãos, que eu achei interessante. Primeira delas, a pessoa disse o seguinte: olha, para mim igreja é uma instituição financeira tipo Bradesco, Itaú, mas pelo menos no banco a gente tem retorno da aplicação, na igreja a gente só tem prejuízo. Um outro escreveu o seguinte: eu não acredito em Deus e acho que igreja não serve para nada. Uma outra pessoa: a grande maldição do século XXI é o descumprimento do grande mandamento. Ela diz: vamos ser sinceros, muitos não amam de fato o próximo como a si mesmos. A igreja de Cristo é maravilhosa, essencial, benigna, amorosa, compassiva, só que uma parcela gigante ou gigantesca dela, infelizmente, não está cumprindo o que deveria cumprir. Um outro respondeu: igreja é uma área de encontro entre acéfalos. Se você não sabe o que é acéfalo é aquele animal sem cérebro ou sem cabeça. Um outro diz que, na verdade, a igreja é vista por cada um conforme a experiência que tiveram ou ouviram falar dela. O outro só escreveu isso: igreja é hipocrisia.
Um outro cara, o sétimo aqui, tem vários, mas eu peguei apenas 7, ele disse: igreja é igual empresa, pastor é igual gerente administrativo, e o povo vai para a igreja dar dinheiro para o pastor e tal, tal, tal. Essa é a visão das pessoas em relação ao que é igreja. O que é igreja para você? Muita gente, infelizmente, não tem esse entendimento. E eu gostaria de dividir aqui entre duas partes esta mensagem de hoje, porque existe igreja como instituição e existe igreja como organismo vivo. Igreja como instituição, ela tem deveres junto às leis, tipo de estar registrada, de estar adequada dentro das normas de segurança, de estar registrada diante dos órgãos governamentais. Igreja, ela deveria, né, ter registros. Por exemplo, a gente tem aqui, graças a Deus, como uma instituição, a gente tem a igreja toda registrada, tudo que a gente tem é registrado. A gente tem, por exemplo, extintores. A cada ano a gente tem que dar uma carga nos extintores. A cada 5 anos temos que trocar os extintores. A gente tem aqui a autorização do bombeiro. A gente tem custos administrativos de sustento da igreja. Por exemplo, a gente tem um escritório de contabilidade que presta serviços para a gente, e isso tem um custo mensal. Ou seja, a igreja como uma instituição, ela precisa e deve ter o seu organismo ou o seu organograma totalmente registrado para funcionar. É certo que existem, infelizmente, hoje igrejas que as pessoas elas abrem uma igreja e, tipo assim, vou ver o que vai dar. Se der certo, e depois a gente se preocupa com tudo isso. Igreja como uma instituição, ela precisa ter todas as condições favoráveis para a gente estar com elas, com as portas abertas. A igreja precisa disso. Bom, dentro dessa questão de instituição, para muita gente, igreja é que nem um hospital. Por que nem um hospital? Porque quando eu estou doente, eu corro para a igreja para ver se Jesus tem misericórdia e me ajuda, me salva e tal. Felizmente e infelizmente, tem muita gente hoje que trata a igreja assim. Trata a igreja como um hospital. E uma vez que ele foi no hospital, que ele resolveu a questão dele de saúde, ele vai embora e não volta. Jesus falou sobre isso. Jesus viveu isso. Jesus estava passando por um determinado lugar, e nesse determinado lugar ele encontrou ali algumas pessoas que estavam leprosas, e essa lepra que estava cometida na vida daquelas pessoas, levaram as pessoas a clamar a Jesus. O texto aqui para vocês, no nosso telão: a caminho de Jerusalém, né, eles gritaram a Jesus. Do caminho entre Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Versículo 18: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse para aquele estrangeiro: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A gente vê que na época de Jesus, teve gente assim, gente que passou por isso, gente que teve esse tipo de dificuldade. E quando resolveu a questão da dificuldade, ele foi embora para casa e não se lembrou mais de Cristo, mais de Jesus. Uma pena. E hoje tem gente que trata a igreja como uma instituição hospitalar. Gente que, infelizmente, quando ele vai à igreja, resolveu o seu problema, ele não quer saber mais, ele não volta. Tem gente que trata a igreja como um clube.
Vou pedir para o Emerson, dá uma olhadinha para mim aqui, que está dando umas travadas aí, por favor. Tem gente que trata a igreja como clube. De que forma? Ele sabe que está lá, sabe que existe, ele ajuda às vezes financeiramente, e quando ele tem vontade, ele vai, toma um banho de piscina, ele vai e come no restaurante do clube, ele participa lá dos jogos, ele vai nas quadras, nos campos, porque ele é sócio, então ele vai lá, ele sabe que está lá. Se ele ficar um ano sem ir lá, ele sabe que o clube está lá, ele não terminou. Como muita gente trata a igreja. Tem muita gente que trata a igreja assim, tipo, a igreja, eu sei que ela está lá, eu sei que tem culto no domingo de manhã, no domingo de tarde, começo da noite, eu sei que tem culto de quarta, eu sei que tem culto de oração de sexta, mas quando eu puder eu vou, quando der eu vou. Tratando-se de igreja como instituição, as pessoas, elas encaram muitas vezes igreja assim. No mundo lá fora, o entendimento das pessoas, obrigado. No mundo lá fora, o entendimento das pessoas levam as pessoas, porque eles veem na televisão, claro, algumas questões relacionadas à igreja, até essa visão de igreja. Por isso, quando eu estava preparando isso, veio no coração, meu Deus, qual que é o entendimento das pessoas em relação à igreja? O que é igreja para você? Aí nessa questão, nesse quesito, eu pedi a Deus discernimento, para a gente ter esse entendimento. O que é a igreja? Como instituição, ela precisa existir diante das leis, tal. Como organismo vivo. O que é a igreja como um organismo vivo? Você já parou para pensar nisso? Por que organismo vivo? Porque a igreja é o corpo de Cristo nesta terra. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo nesta terra. Nós somos a igreja de Cristo nessa terra. E por sermos a igreja de Cristo, ou parte da igreja de Cristo, por exemplo, nós somos uma parte, existe no mundo, mas como parte do corpo de Cristo nesta terra, nós, continua, viu, Emerson? Nós, por sermos parte desse corpo, infelizmente para alguns, infelizmente para a maioria, não entendem o significado de fazer parte. É aquilo que nós estudamos dia desses atrás. De ter no seu coração, na sua mente, o que é participar de uma igreja e o que é ser igreja. A gente viu a diferença do ovo, a galinha dá o ovo e o porco dá o bacon no café da manhã. A verdade, meus irmãos, é que muita gente hoje trata a igreja como uma instituição. É errado isso? Não, não é errado. A igreja é uma instituição. Ela existe, ela precisa estar registrada, ela precisa ter todo tipo de segurança, enfim. Mas falta hoje no coração de muitos cristãos entendimento sobre o que é a igreja como um organismo vivo, como parte do corpo. Paulo escrevendo, ou na sua escrita, ele disse, gente, vocês, eu e vocês, nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo nesta terra. Ele disse, não adianta o pé ou a mão dizer um para o outro, olha, eu não gosto de você, eu não preciso de você, porque como nós fazemos parte de um corpo, nós realmente precisamos uns dos outros. A verdade é que quando a gente entende a igreja como um organismo vivo, quando a gente compreende isso, provavelmente a nossa visão espiritual de igreja será diferente do que muitos têm hoje. Eu refleti essa semana, conversava com pelo menos 2 irmãos aqui da nossa comunidade. Igreja, na visão das pessoas, deveria ser um oásis. Um lugar onde ele vai e encontra paz, um lugar onde ele vai e encontra amor, um lugar onde ele vai e encontra comunhão, unidade, um lugar onde ele vai e encontra pessoas que estão dispostas a auxiliá-lo, a ajudá-lo. Igreja, como organismo vivo, o corpo de Cristo, deveria ser assim. Igreja deveria ser assim, eu estou no deserto do mundo, mas eu tenho um oásis, aquele lugar que eu vou chegar vai ter água para beber, aquele lugar que eu vou chegar vai ter um lugar mais fresco para eu descansar, aquele lugar que eu vou chegar vai ter inclusive alguma coisa para eu comer, espiritualmente falando, claro. Igreja deveria ser assim. A igreja do Senhor nesta terra, ela está
parece que cada dia que passa, claro, a Bíblia está se cumprindo, mas a cada dia que passa ela está ficando debilitada. Por quê? Porque as pessoas não entendem mais como ser igreja, e sim participar ou ir numa igreja. E nós precisamos ter esse entendimento dentro dos nossos corações, porque se a gente tiver esse entendimento dentro dos nossos corações, pois a gente vai lembrar de coisas maravilhosas, como eu lembrei, nessa questão de igreja. Poxa, foi na igreja, quando eu tinha, 10, 11 anos, desde criança, com 3, 4, indo na igreja, foi na igreja que trouxe para mim, para minha mente, essa formação espiritual, de entendimento de quem é Jesus. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus morreu? Por que eu preciso ter Jesus como Senhor da minha vida? Por que eu preciso ter Jesus como Senhor da minha vida? Foi na igreja lá atrás, em São Vicente, onde a gente morava, que meus pais levavam a gente para a igreja e as professoras ensinavam isso. Ensinaram tão bem que, como eu disse aqui 2 quartas atrás, tinha uma canção que, poxa, hoje com 53 anos de idade, ela ainda vem na mente. Ficou gravada várias canções daquelas que as crianças geralmente cantam na escola ou aprendem ali na escola. Foi na igreja que eu conheci Jesus, que um dia também resolvi ser batizado. Não fui batizado na igreja, fui batizado no rio, porque na época, lá no interior, em Araçatuba, onde a gente morava, a igreja não tinha esse negócio de batistério e tal. A igreja ia para o rio. E graças a Deus, eu fui um dos primeiros, porque quando ia batizar assim, batizava, esperava para ter uns 30, 40. E quando ia batizar 30, 40 no rio, os primeiros, a água era branca, depois ia ficando marrom, né? O último já saía até meio marrom, assim, porque era assim antigamente. E, glória a Deus, fomos batizados. Foi na igreja, por exemplo, que os meus talentos, ou os talentos que Deus me deu, afloraram de tocar, de cantar, de ensinar, de compor canções, de escrever livro. Tudo isso foi na igreja, foi lá que veio esse incentivo, foi lá que Deus capacitou a minha vida. Foi na igreja, lá em Osasco, que eu conheci a minha esposa. Foi lá que a gente se conheceu, que a gente namorou, ficamos noivos, casamos. Foi na igreja que eu vi o meu filho, depois de ter nascido, nós levamos lá para o pastor da igreja, o pastor William na época, né, que graças a Deus está vivo, é um amigo da gente, que segurou no colo e apresentou ao Senhor a vida dele. Foi na igreja que a gente levava ele para ensinar o caminho que deve andar. Foi na igreja que depois, com o grupo que a gente tinha de evangelismo, o grupo Real Viver, que a gente visitou, viajou vários lugares, várias igrejas, para falar de Jesus. Era o prazer de estar na igreja, passamos por várias situações. Foi na igreja, por exemplo, que Deus me deu grandes amigos. Eu tenho amigos até hoje, eu sempre falo isso, eu amo o Evangelho também, porque ele nos proporciona ter amizades verdadeiras. Eu tenho amigos hoje de 35, 36 anos. Eu tenho gente, por exemplo, lá no interior, em Araçatuba, que a gente viveu juntos a adolescência, o começo da juventude, e hoje um deles é pastor lá, pastor de uma grande igreja. A gente sempre que pode se fala, a gente tem intimidade, a gente se lembra. Outros amigos que tenho aqui em São Paulo, aqui na região da Grande São Paulo, pessoas que Deus nos deu através do Evangelho. Igreja, para mim, é um lugar que eu vou com prazer. Eu nunca me esqueço do texto do salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja que trouxe para mim, através do Espírito Santo, unção, capacitação. Foi a igreja que, quando eu estava passando de problemas difíceis, problemas financeiros, teve uma época que eu fiquei desempregado, foi a igreja que me ajudou. Foi a igreja com alguns irmãos, no momento em que eu estava com dificuldades, por exemplo, para arrumar emprego, dificuldades para sair de situações. Foi na igreja que Deus levantou pessoas para dar uma palavra, para dar um abraço. Ou seja, igreja, para mim, é isso. Pena que para muita gente, igreja seja, como eu disse, uma instituição que, como muitos hoje, a gente sabe, eu sei disso. Existe uma estatística no Brasil que mais de 20 milhões
de crentes desviados, afastados, desigrejados. Aqui no entorno do nosso salão existem várias pessoas assim. Pessoas que um dia estiveram na igreja e se decepcionaram com pessoas. E por que se decepcionaram com pessoas? Porque provavelmente não tiveram um encontro real com Jesus. Porque se você tiver um encontro real com Jesus, o máximo que pode acontecer é você trocar de igreja. Agora, se afastar, desistir, desanimar, sair, falar contra Deus, eu não acredito em cristão convertido que faça isso. Mas, infelizmente, nos dias que a gente está vivendo, nos dias de hoje, nós vivemos momentos em que as pessoas, infelizmente, elas estão deixando de lado a igreja como um organismo vivo, elas não querem participar mais da igreja. Elas querem ir à igreja, elas querem assistir os cultos, elas querem desfrutar do que a igreja tem. E eu já falei sobre isso aqui, tem gente que infelizmente vem à igreja e ele só absorve, ele não participa, ele não contribui com os seus dons, com os seus talentos. E eu também já disse aqui, igreja como instituição tem um custo, tudo isso aqui tem um custo. Para você parar o seu carro aqui do lado, quem tem carro tem um custo, para você ir ao banheiro tem um custo, para você beber água tem um custo, para a gente se sentar aqui tem um custo, para ter essa iluminação tem um custo, tudo tem um custo. E quando eu faço parte como organismo vivo da igreja, eu participo, eu ajudo, eu dou os meus dons e talentos e faço isso porque eu amo a Deus, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Mas infelizmente a gente vive num tempo, meus irmãos, que as pessoas estão vendo a igreja como um clube, como uma instituição assim. Quando dá eu vou, quando não dá, e a gente precisa despertar para isso. Quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler em Efésios, glória a Deus, capítulo 1. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Veja o entendimento de Paulo à igreja de Éfeso, nesse quesito igreja, ser igreja. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, ele escreveu: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nas regiões espirituais celestiais, em Cristo. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Desculpa, gente, é que deu problema no computador e eu preciso de mais iluminação aqui, tá? Sim, por favor. Tá? É grande? Bem grande? Ah, então tá bom. Eu vou esticar então mais aqui. Vou tentar, né? Vamos ver aqui. Paramos aonde? 5, vamos lá. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E para que isso? 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Versículo 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que nos faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Vamos lá, versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão,
desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Versículo 17, Paulo disse: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Que coração que Paulo está falando? Sua mente. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e também a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua generosa ou poderosa força. Versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo. De que forma? Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, Paulo estava falando na era dele, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Que igreja que é essa? Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, o que Paulo quis dizer aqui à igreja de Éfeso? Gente, primeiro, se você é igreja, se você entende a igreja como parte dela, Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos na dimensão espiritual. Um dos grandes problemas da igreja hoje, do século 21, é que eles não creem que Deus já abençoou, eles estão correndo atrás da bênção. E vive de igreja em igreja, de campanha em campanha, buscando algo que a Bíblia diz que Deus já nos deu. O propósito de oração, o propósito de igreja é entender que nós estamos aqui para servir. E quanto mais nós servirmos os outros, mais Deus vai abençoar e capacitar as nossas vidas. Agora, a gente vive num tempo de pessoas egoístas, de pessoas que elas não querem igreja como parte dela, elas querem igreja como uma instituição, em que elas vão e por conta disso acontece uma outra coisa, ela acaba saindo, acaba se decepcionando, acaba se afastando, acaba falando mal, e a gente tem aí mais de 20 milhões de desviados no Brasil. E por que isso tem acontecido? Simples, porque as pessoas não sabem o que é igreja. Para muita gente, igreja é aquilo que ele vê na televisão, nos programas de televisão. E igreja, tudo bem que são igrejas que estão lá, mas igreja vai um pouco além daquilo. Igreja não é um hospital, igreja serve como hospital, Jesus cura, mas não é só isso. Aliás, Jesus, ele disse, ele está mais interessado em curar a tua alma e levar ela para o céu do que curar o teu corpo. Tem muita gente hoje que está preocupada em cura física, beleza, ele pode curar sim, mas se preocupe antes em adorar a Deus, em ter a sua salvação garantida em Cristo Jesus. Tem muita gente hoje que busca prosperidade, bênção, e Deus já te abençoou. Paulo escreveu sobre isso, então ele está falando para a igreja de Éfeso, gente, Deus já abençoou vocês. De que forma que vocês têm que viver agora? Com ação de graças, com oração, adorando ao Senhor, buscando a Ele constantemente. Por quê? Porque Ele é o Deus da vida de vocês. Ele está com vocês todo o tempo. Na sexta-feira aqui à noite a gente estudou sobre a ansiedade, e foi um barato, porque nesse quesito ansiedade, a gente perguntou para os irmãos que estavam aqui, o que levava-os a ter ansiedade. E aí algumas pessoas, alguns irmãos falaram, olha, eu sou ansioso por causa disso, ansioso por causa daquilo, sou ansioso por causa daquilo outro e tal. E a gente foi conversando, vimos alguns sintomas, e no final eu disse, irmãos, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala para a gente ser no quesito ansiedade? Bom, a Bíblia ensina que a gente não deve ser ansioso. Poxa, então por que a gente é ansioso? Jesus disse, eu estou do teu lado todo o tempo. Sim ou não?
Bom, estou do teu lado todo o tempo. Quer dizer, por que você tem que viver ansioso se eu estou do teu lado? Aprenda a confiar em mim, aprenda a depender de mim, aprenda no tempo certo, eu vou te abençoar, eu vou te dar. Aliás, Deus já deu, vai chegar na tua vida. Infelizmente, tem muita gente que, por causa da ansiedade, ele acaba tomando decisões, atitudes que não condizem com uma pessoa que faz parte do organismo vivo da igreja. Que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, no texto aos Filipenses, eu acho muito interessante, maravilhoso esse texto, que Paulo escrevendo à igreja de Filipe, ele disse, gente, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí tem muita gente que lê esse texto e fala assim, Paulo não sabe o que eu estou passando. Porque se Paulo soubesse o que eu estou passando, ele não falava isso. Aí eu estava meditando sexta-feira em casa, tarde, 2 Coríntios 11, depois você dá uma lida na tua casa, e lá tem uma descrição, Paulo defendendo o seu ministério, ele descreve o que ele passou. Irmão, se você ler lá, você fala assim, nossa, eu não tenho problema. Porque só de açoites, ele recebeu 5 vezes 39. Cada vez que ele era açoitado, era 39 nas costas. 5 vezes fizeram isso com ele. 3 vezes deram varada, aquelas varadas que chega a ficar o vergão nas costas. Ele passou por naufrágio. Ele foi chamado de idiota. Ele foi chamado de religioso. Ele foi julgado, foi preso. E ainda assim, na prisão, ele escreve uma carta para a igreja de Filipe dizendo o seguinte, gente, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Aí ele continua no texto dizendo o seguinte, olha gente, vou dar uma dica para vocês. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Que amabilidade? Aquele jeito de ser cristão, de confiar em Deus, de ser amável, de viver uma vida assim, perdoando os outros, amando, seja isso conhecido diante de todos. Por que ele escreve? Porque perto está o Senhor. Aí ele diz, vou dar uma outra dica para vocês, gente, quando você estiver ansiedade, apresente essa ansiedade, em vez de você ficar com ela no coração, tira do coração e apresente a Deus com ação de graças. Apresente a Deus com orações, com súplicas. Se você fizer isso, o Deus de paz, ou a paz de Deus, que excede todo entendimento, tomará conta do teu coração, e você vai viver em paz. Só que tem gente que olha esse texto e fala assim, para Paulo era fácil, né? Não, irmão, não era fácil para Paulo. Para Paulo era mais difícil. Fácil é para nós aqui do Brasil. O problema, meus irmãos, é que a gente, e eu falei isso na sexta aqui, a gente tem essa mania de achar que o nosso problema é maior do que todo problema no mundo. E nesse texto de Filipenses, Paulo fala o seguinte, irmãos, tem gente no mundo passando o mesmo e talvez pior do que você está passando. Então confia no Senhor. Seja a igreja do Senhor onde você estiver. Deixa Deus agir através de você, em você e através de você. Mas infelizmente muita gente não entende isso. Quando Jesus estava naquela confissão, ou naquela conversa com Pedro sobre a igreja, e Jesus disse, olha Pedro, o que estão dizendo aí? Gente, o que estão falando de mim aí? Uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é o profeta, outros falam que o senhor é isso. Agora, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, na sua impetuosa, ele fala, o Senhor é o Filho de Deus e tal. Aí Jesus olha para Pedro, Mateus 16, 18, 19, acompanha aqui no telão, e ele diz, eu lhes digo que você é Pedro. A palavra Pedro, traduzida, quer dizer pedra. E a igreja, tem igreja no Brasil, por exemplo, a igreja católica no Brasil não, no mundo, quando foi instituída, ela foi instituída baseada nesse texto, porque eles achavam que Jesus estava falando de Pedro, e Jesus estava falando de pedra. Aí eles instituíram a igreja em cima da palavra Pedro, nesse texto. Você pode buscar nos anais da história que a igreja católica foi criada baseada nesse texto. E eles basearam a criação da igreja católica em Pedro. Aí eles começaram ao longo dos séculos proibir
padres de se casarem, quase que desde o começo. Só que Pedro foi casado. Então veja que existe uma falta de entendimento das pessoas lá atrás. Jesus não estava falando assim, Pedro, sobre você. Não, Jesus estava falando assim, Pedro, ou seja, pedra, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Que igreja? O meu corpo, aqueles que fazem parte do meu corpo. E as portas do Hades, traduzindo também quer dizer inferno, não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deus deu autoridade para a sua igreja. Deus levantou, instituiu igreja. Então quando o pessoal fala assim, igreja é invenção de pastor para levantar dinheiro, a igreja é invenção disso. Não, igreja quem inventou foi Jesus. E igreja não são essas 4 paredes, isso aqui é um salão que a gente adaptou para adorar a Deus, para cultuar a Deus, está junto. Igreja somos nós. Não encare a igreja como uma instituição que tem 4 paredes, que tem ar-condicionado, que tem piso, que tem custo, não. Encare a igreja como o corpo de Cristo. Se Deus quiser, logo amanhã a gente vai estar num lugar maior, com muito mais gente. Então isso aqui, não adianta se prender a isso. O que a gente tem que entender é o seguinte, nós fazemos parte, ou pelo menos deveríamos fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que a pergunta inicial é, o que é igreja para você? Igreja é um lugar que você vai de vez em quando, igreja é um lugar que você visita de vez em quando, igreja é um lugar que você vai, mas você não quer contato com ninguém, você quer só servir a Deus. Não existe isso. Se você está numa igreja, tem gente, e quando tem gente, você precisa ter relacionamento com essas pessoas. A gente precisa aprender algumas coisas da Bíblia. Por exemplo, em Atos capítulo 2, acompanha aqui no telão, versículo 42, um texto muito conhecido. Diz que eles se dedicavam, a igreja da época, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, esse povo aqui, o primeiro, ele entendeu o que era igreja, fazia parte. Em nenhum momento você vê aqui Pedro, João, nesse começo de igreja, falando assim, gente, vocês precisam trazer dinheiro para a igreja para a gente sustentar aqui esse lugar que a gente está se reunindo. Não. O povo, eles entenderam que essa igreja, eles vendiam as propriedades e distribuíam entre eles. Eles sustentavam. Se você ler textos aqui, você vai ver que teve gente que sustentou o ministério de Jesus. Teve gente que sustentou o ministério de Pedro, de João. Os discípulos, muitas vezes, eles foram sustentados com as ofertas, com os dízimos que as pessoas levavam, mas eles não ficavam pedindo. Uma vez ou outra, Paulo fazia uma coleta para uma igreja que estava em necessidade, fazia coleta para uma outra igreja, pessoas que estavam passando por dificuldades, mas no bojo você não vê eles pedindo dinheiro. Por quê? Porque as pessoas tinham prazer de fazer isso. E hoje, quando a pessoa olha para a televisão e fala assim, o cara está pedindo 1.000, agora está pedindo 500, agora está pedindo 100, agora está pedindo 50, agora está pedindo 20, está pedindo 10, está pedindo 5, se não puder, dá 2. Mas você tem que dar. E na verdade não precisava, como eu já disse aqui, ficar falando, irmão, você trouxe a sua oferta? Eu digo, não, ao contrário. Como eu faço parte da igreja, eu sei o quanto custa manter isso daqui. Então eu pego e ajudo. Eu pego e participo. Tem folhetos para entregar? Eu vou entregar. Tem chão para lavar, cadeira para secar? Eu vou fazer. Tem cultos para participar? Eu vou participar. Precisa trazer gente? Eu vou trazer gente, eu vou participar. Por quê? Porque eu faço parte da igreja. Amém, irmãos? O que é igreja para você? Pense sobre isso. A igreja da época de Pedro e João, em Atos capítulo 8, acompanha aqui no telão, versículo 1. Teve uma época de crescimento maravilhoso. E quando cresce, o diabo sempre persegue. Como ele sempre perseguiu a nossa igreja aqui. Já teve gente que saiu daqui, pela porta da frente, pela porta dos fundos.
Tem gente na região aqui que gostaria de ver essa igreja fechada, esse salão fechado, e um dia talvez ele feche. Mas quando ele fechar, a gente vai botar uma placa bem grande ali. Nós mudamos para um lugar maior, esteja com a gente lá. Em nome de Jesus. Mas tem gente que torce para a nossa igreja fechar. Tinha gente na região aqui que fazia macumba. Graças a Deus se converteram. A nossa igreja de Itapetininga, na época que a gente abriu lá, fizeram macumba na porta. A igreja não ia para frente. E o macumbeiro da região lá, ele acabou morrendo. E a igreja está lá, para a glória do Senhor Deus. Por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Enquanto tiver gente assim viva dentro da igreja, a igreja vai continuar para frente. E ela enfrenta dificuldades, perseguições. Na época de Pedro e João não foi diferente. Atos 2, aliás, Atos capítulo 8, diz que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram por ele grande lamentação. 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O que me chamou a atenção nesse texto aqui foi o versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Onde quer que eles estavam, eles pregavam. Pô, mas você está sendo perseguido, não tem problema, mas eu tenho um Deus vivo que cuida da minha vida. Pô, prenderam, você está preso. Escuta, vou lançar você no meio daquela arena ali, vou liberar os leões. Não tem problema. Pô, mas você vai morrer. Não tem problema. Porque eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, ponto. Pô, mas os leões vão te matar, não tem problema. Se eu morrer, eu vou estar com Deus, ponto. Talvez essa seja a maior dificuldade dos crentes do século 21, que quando são confrontados, eles não sabem o que falar, não sabem o que responder. Ficam presos às suas depressões, ansiedades, problemas pessoais. A igreja hoje, infelizmente, a igreja no século 21 no Brasil, não vou generalizar, mas muita gente que faz parte da igreja hoje não entende o que é ser igreja. É uma pena. Tem outros tantos textos aqui que separei, e eu não tenho mais tempo, eu preciso encerrar. Todavia, o que eu quero deixar gravado no teu coração, na tua mente, nessa manhã aqui, e qual é o teu entendimento do que é igreja? Quando você fala de igreja para alguém, o que as pessoas falam? Eu, igreja? Eu não. Ixi, Deus me livre. Igreja, de crente? Ixi, vão lá para os caras me pedir dinheiro. Se você puxar na internet, como eu puxei na sexta-feira, e uma das coisas que me fez rir e depois chorar, ou chorar assim, meditar, foi uma charge que fizeram de 2 homens do lado de fora da igreja, somente de cuecas, desenho, né? 2 homens de cueca e a Bíblia. E um falando para o outro, poxa, esse pastor tem um poder de persuasão muito grande, né? Tem, que inclusive ele estava só de cueca, né? E eu dei risada e depois fiquei meditando, e você olha para alguns desses, que existe até na televisão. Ó, meu irmão, digo uma coisa para você, os caras são bons, viu? Foi feito um estudo por uma empresa aqui, americana no Brasil, sobre o crescimento desse neopentecostalismo. E alguns desses grandes por aí foram entrevistados e analisados. E um deles, inclusive, está na televisão, ele foi descrito como um grande ator. Porque o cara é bom mesmo, o cara é bom. As línguas estranhas que ele fala, as coisas que ele fala, o cara é bom. E o povo brasileiro, ele precisa de herói. Era para ser Jesus, tal, mas o brasileiro ele precisa de herói. E hoje o herói do Brasil é o juiz. A que ponto chegamos? Um juiz é o herói. Porque o povo precisa de herói. O povo precisa ter essa mentalidade. Quando o Senna morreu, nossa, o Senna é o nosso herói. O Senna era um piloto de Fórmula 1, era bom, beleza, ganhou 3 campeonatos mundiais, mas morreu. Mas o Senna é o nosso herói. Não, não é o nosso herói. Ele era um brasileiro que dirigia bem, ou guiava bem.
Infelizmente, o brasileiro tem essa mentalidade, ele precisa de herói, e trazendo isso, ou espiritualizando isso, a pessoa para a igreja, ela precisa daquele pastor, que mostra espiritual, assopra, fala, olha, determina e tal, e a pessoa fala, esse cara aí não é fraco não. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus, na boa, falando no Evangelho, tratando as pessoas, amando as pessoas, se relacionando com as pessoas. Uma vez ou outra ele ficou bravo com isso, bravo com aquilo, mas na maioria das vezes Jesus era amável. Ele ajudava, ele perdoava, ele falava, ele tinha aquelas sacadas que eu já falei aqui, o povo seguindo ele, ele virava e falava e continuava andando. Mas infelizmente hoje o povo cristão está querendo esses heróis. E os heróis que a gente tem, ou o herói que a gente tem é Jesus, que morreu na cruz por nós e deu a vida no nosso lugar. Ele é o meu herói. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, sempre, porque Ele é o meu herói, Ele é o meu Deus. A Ele sim, Ele é o nosso Deus. Que você tenha esse entendimento no teu coração. Estou encerrando. Tenha esse entendimento no teu coração. O que é a igreja para você? A igreja é uma instituição que, quando eu posso, eu vou. A igreja é um hospital. Quando eu preciso, eu vou lá e sou curado. A igreja é um clube. Quando eu sinto vontade, eu vou. Não, igreja, para mim, é organismo vivo. Eu faço parte. Precisar dar o bacon, eu dou o bacon pela igreja. Não pela placa. Não estou falando de placa. Estou falando da igreja, eu e você. Precisar repartir o arroz que eu tenho, eu vou repartir com você. Precisar repartir o feijão, eu vou repartir o feijão. Precisar cortar o bife no meio, eu vou cortar o bife no meio. Por quê? Porque nós fazemos parte da mesma igreja, nós somos lavados no mesmo sangue, do mesmo Jesus. Então, se a gente tiver esse entendimento de igreja, você pode ter certeza que a nossa igreja ela vai crescer bastante. As portas do inferno vão querer prevalecer, mas elas não vão conseguir, porque Jesus é o Senhor desta igreja, o Salvador desta igreja, o Deus das nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, sempre, sempre, sempre. Enfim, eu encerro perguntando para você, o que é igreja para você? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.